Boa tarde para você que a partir de agora se liga no Papo de Bola em seu novo horário, 12h15 aqui na TV Ara, TV de Araraquara com os campeões da bola. Boa tarde, seja bem-vindo, venha fazer o programa conosco aqui na TV da sua cidade. Boa noite para você que assiste às 23 horas a reapresentação do nosso programa. Hoje, segunda-feira, estamos começando uma semana de muita atividade esportiva na cidade de Araraquara e também na nossa região. Mas a palavra inicial é para o clássico de ontem à tarde no Itaquerão. Primeiro, passeio dos torcedores do Palmeiras. Andaram aí quase 4 quilômetros escoltados pela polícia para poderem chegar ao local do jogo, o estádio do Corinthians. O jogo em si agradou muito pouco. Muito mais culpa do Palmeiras, que demonstrou a sua fragilidade, melhor para o Corinthians, que era favorito e justificou seu favoritismo ganhando por 2-0. Palmeiras tem que melhorar muito. Fato negativo disso tudo, quebra-quebra depois do jogo. Dirigentes do Palmeiras vão ter que arcar agora com os prejuízos, porque o André Sanches não vai perdoar. A torcida Alves Esmeraldina andou quebrando cadeiras no Itaquerão e muitos tiveram, inclusive, a pachorra de deixar bilhetes escritos: Corinthians, seus dirigentes coloquem os prejuízos na conta do presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre. Para gozar, para acabar, para esculachar de vez. Futebol não ganha absolutamente nada com isso, só perde. Não tivemos um bom jogo, o Campeonato Brasileiro continua muito fraco tecnicamente. São Paulo, por exemplo, foi uma decepção em Goiânia, mesmo com a estreia do Kaká, e esses fatos extracampo não ajudam em nada ao nosso futebol. O futebol brasileiro continua em baixa. Lamentavelmente, o buraco é mais embaixo, mas nós estamos chegando lá. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente repercute o Campeonato Brasileiro, a festa do vôlei. Temos convidados especiais aqui no Papo de Bola e vamos também falar da Ferroviária, que no sábado foi a Santa Cruz do Rio Pardo e trouxe um empate, 1-1 com a Santa Cruzense, e já joga amanhã à noite em Ribeirão Preto contra o Comercial. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. É um instante só e a gente já volta. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola. Quarta, às 7:30 da noite. Aqui, na TV Ara. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Mexa-se. Coloque sua vida em ordem. Arrumar a mesa, as gavetas e as prateleiras do escritório deve entrar para a sua lista de atividades semanais. Isso mesmo, além de garantir gasto calórico, esta prática também contribui para a sua sanidade mental. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural. TV Ara. Novos horários na TV Ara. Papo de Bola com os campeões da bola começa ao 12h15. Em seguida, as notícias, os fatos da cidade. Araraquara agora, à 1h da tarde. E Espaço Livre, todas as quintas ao 12h. Aqui, na TV Ara. Chegou a hora de doar tudo que você não usa mais. Móveis, eletrônicos, instrumentos, enfim, tudo que estiver parado aí, em bom estado, é claro. A gente vende aqui, na loja de usados Laca. As vendas na loja de usados possibilitam que a Laca continue prestando atendimentos e fornecimentos aos pacientes com câncer e seus familiares. Entre em contato e a Laca vai buscar a sua doação. Doe e ajude na luta contra o câncer.
As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora. De segunda a sexta, à 13h, aqui na TV Ara. De volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Estamos começando mais uma semana e vamos falar de Campeonato Brasileiro. Temos os gols para mostrar, mas antes a apresentação dos nossos companheiros que fazem conosco o Papo de Bola. Está começando a semana aí, Ferroviária tem 2 jogos essa semana, amanhã em Ribeirão e sábado à tarde na Arena, e vem de um bom resultado lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Marina, boa tarde, como foi a viagem para o Rio? Parece que o futebol feminino obteve um bom resultado, valeu a pena esse bate e volta maluco até o Rio de Janeiro, ou pelo menos até o estado do Rio? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde aos convidados. Boa tarde, boa noite ao pessoal de casa. A semana vai ser bastante produtiva, uma vez que também se reinicia o Campeonato Paulista agora no domingo contra Taubaté. E nós também fazemos a viagem no sábado, um dia anterior, já para uma previsão de um jogo difícil lá em Taubaté. O jogo passado agora contra a seleção sub-20, que está em preparação para o Mundial, que vai acontecer no Canadá agora em agosto. Foi muito proveitoso, Zé. O jogo foi 1-1, a equipe se portou muito bem dentro de campo, apesar da longuíssima viagem de ida e de volta que nós tivemos, mas a equipe se portou muito bem dentro de campo, a equipe sub-20 muito bem preparada para o Mundial. O resultado foi bastante proveitoso, segundo o professor Douglas, uma vez que nos preparou também para o jogo de domingo que vai acontecer na reestreia do Paulista. Para uma viagem maluca, né? Uma viagem doida, hein? Difícil, Zé, uma viagem bastante longa, foram tantíssimas horas de viagem. Nós saímos daqui, era 9h30 do sábado, da sexta, chegamos lá às 7 horas e aí nesse momento nós não tínhamos onde ficar, tivemos que ficar ali próximo ao ônibus, mas assim, tivemos bastante conversa com a comissão técnica, o próprio Vadão esteve lá orientando e vendo a nossa equipe e a seleção sub-20 também, foi bastante proveitoso, porque se até então ele não tinha visto algumas jogadoras, ele aproveitou esse momento para vê-las, assim como a confraternização da nossa comissão técnica com a comissão da seleção, o professor Fabrício estava lá também, nos atendeu muito bem, e aí tivemos o retorno, saímos de lá mais ou menos umas 6 horas e chegamos aqui 3 horas da manhã do domingo, e no contexto geral o jogo foi bastante proveitoso, assim como a viagem desgastante, mas nós tivemos ontem de recuperação e hoje à tarde nós retornamos aos treinos. Sacrifícios do futebol feminino. E o jogo contra o Taubaté é domingo, né? Domingo, às 10 horas da manhã, lá em Taubaté, primeiro. Tá certo. Aí já começa o sistema mata-mata, né? Já, Zé. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. Nesse momento é mata-mata, tudo vale tudo e vale nada ao mesmo tempo, porque Taubaté é uma equipe bastante aguerrida, a gente sabe que o campo não favorece também a equipe de Taubaté, e assim como a nossa, que nós trabalhamos bastante a bola no chão, e isso é um ponto negativo nesse momento para a nossa equipe. Mas eu acredito assim, com a integração, com o conjunto, com as novas peças que estão se reiterando dentro do processo, eu acredito que nós podemos fazer um bom resultado fora de casa, Zé. Muito bem, Vaguinho Fiorini, boa tarde, rodada no Campeonato Brasileiro, Palmeiras perdeu do Corinthians, olha o Marcelão dando risada. Aniversário dele ontem. Foi aniversário dele ontem, não convidou ninguém, a gente ficamos sabendo que ele fez uma festa, fez uma grande festa, mas não chamou ninguém. Eu pensei que era um incêndio ali embaixo do campo da Ferroviária, o churrasco tá queimando. O churrasco tá queimando. Um abraço, Marcelo, parabéns, hein? Obrigado por tudo que você tem feito aqui pelos campeões da bola na TV Ara, parabéns. Saúde, paz, luz, é o mais importante. Mas falando de Corinthians e Palmeiras, de São Paulo, que perdeu em Goiânia na estreia do Kaká, vitória do Santos. Vaguinho Fiorini, boa tarde. Essa rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, hein, meu filho? Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, meu amigo da TV Ara. No sábado, né, Zé Roberto? O Santos jogando na Vila Belmiro não encontrou dificuldades, bateu o Chapecoense 3-0. O Santos, que tinha entrado no G4, no domingo voltou para um pouco mais para baixo da tabela, mas está bem colocado o Santos e vai brigar por vaga na Libertadores e também Sul-Americana. O São Paulo no domingo, o São Paulo deu vexame, né, Zé? O segundo jogo consecutivo que o São Paulo perde, a estreia do Kaká, o elenco que o São Paulo tem, não é para dar esses vacilos, não, principalmente no jogo do Morumbi na semana passada diante do Chapecoense, jogando em Goiânia. É difícil, mas o São Paulo tem muito mais time e tem que mostrar isso no campo, não está conseguindo.
Não sei até que ponto esse comentário de salário atrasado é verdade, mas eu sei que depois desse noticiário o São Paulo não está jogando mais o que estava jogando antes, né? Principalmente naquele jogo contra o Bahia, que jogou muito bem, e depois o São Paulo sumiu. Agora, o Vaguinho, o presidente veio a público, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, para dizer que está apenas com o salário de um jogador atrasado. Parece ele disse estranho isso, né? Muito estranho. Quer dizer, está pagando todo mundo, menos um jogador, né? Então fica difícil de analisar isso aí. Sei lá se tem mais jogadores envolvidos aí com atraso salarial. Não sei até que ponto isso também está prejudicando. O salário atrasado prejudica mesmo, Zé Roberto. O jogador não joga e acabou, meu. Essa história é longa, de muito tempo. E o São Paulo, se tiver isso mesmo, está pagando, porque não está conseguindo render. No jogo contra a Chapecoense não rendeu, e ontem também não rendeu. E no clássico de Itaquera lá, Zé, é duro perder esse tal de Corinthians, rapaz. Eu não me conformo perder esse tal de Corinthians, rapaz. Mas não jogou nada. O Palmeiras não jogou nada. O telespectador não tem como ganhar. Não jogou. Enfim, Perder pro Corinthians, rapaz. Não. Mas a verdade é uma só, né? O Palmeiras não fez nada, né, no jogo, né? O Cássio, do jeito que ele entrou com a roupa lá, ele saiu. Não precisava nem a lavadeira do Corinthians, não vai ter nem trabalho com a roupa do Cássio. Mas é duro perder esse tal de Corinthians, rapaz. Eu não me conformo, não. Agora, Zé Roberto, 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu vejo, assim, tem 3 etapas do campeonato. 3 tipos de campeonato nós estamos disputando aí. Do 20º ao 10º, a luta contra o rebaixamento. Do 9º ao 2º, Libertadores e Sul-Americana. Porque para mim o Cruzeiro já é campeão. O Cruzeiro, se o Corinthians é o 2º colocado com aquele futebol, o Cruzeiro tá ralando a bola, ninguém para esse time, Zé. A não ser que a CBF entrar no meio, a Rede Globo, e falar assim, ó, tem que fazer o Cruzeiro parar, senão na metade do 2º turno acabou o campeonato. O Cruzeiro tá jogando muita bola, sábado deu um show no 2º tempo diante do Figueirense, fez 5-0, poderia ter feito, pode colocar choro mesmo, vai chorar todo mundo no final. O Cruzeiro vai levar de barbada isso aí, vai de barbada. Ninguém segura o time do Cruzeiro. Ai, não é tanto também não, viu? Não, tá só com 5 pontinhos ali. Só tá com 5 pontinhos ali, eu não acredito que tá ganhando esse campeonato não, viu? Hora que acabar o primeiro turno vai estar uns 12 de diferença do 2º colocado. A não ser que começar a entrar malandragem, começar a roubar do Cruzeiro ali para parar ele. Não tem time para parar o Cruzeiro, Zé. Não tem time. Era o Palmeiras, mas o Palmeiras tá meio fraquinho. Precisa ter paciência, não sei. Agora, Zé Roberto, eu vou dizer uma coisa sobre o Palmeiras. Não há como negar que a chegada desse argentino, o Gareca, o time está mais organizado dentro do campo. Mas falta para o Palmeiras um meio de campo com melhor qualidade, um meia esquerda. Eu vi ontem o Alex jogar no Curitiba. Se o Alex estivesse no Palmeiras, aquele jogo ontem estava no papo. Mas o Palmeiras não tem um Alex, então vamos sofrer aí, né? Muito bem. Que falar disso, Zé? Time do Palmeiras, com todo respeito ao torcedor palmeirense. Mas nem se o Alex estivesse ali ontem. Porque o joguinho ruim, Vaguinho. Não, foi. Mas o Corinthians, eu tenho que destacar a defesa do Palmeiras, que se não fosse a defesa do Palmeiras, tinha tomado muito mais, que meio de campo não tinha circulação. A frente não tinha, você não troca mais que 3 passes, a não ser que você perca a bola. Então, realmente, o Palmeiras merece ter perdido de 2-0. E o Corinthians, não vou dar nem mérito pro Corinthians, porque o Palmeiras está tão em decadência que o Corinthians não fez mais que a obrigação dele de fazer os gols. Desculpa. Marquinhos Chiochini, foi bom o empate da Ferroviária, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde aos telespectadores. Primeiro que pra mim o juizão lá deu uma força pra Santa Cruzense. Não foi pênalti nem aqui nem na China, aquele pênalti. Os jogadores foram disputar a bola, claro que o Explica o lance aí. Na verdade, a bola estava vindo, uma bola aérea cruzada. Os dois foram na bola, o Patrick da Ferroviária e o Tchô, o volante da equipe da Santa Cruzense. O Tchô veio com o rosto praticamente no alto, e ele é baixo perto do Patrick. E o Patrick veio para cabecear, ele nem viu o Tchô na área. Ele estava olhando para cima. Quando ele veio de chocar, ele chocou de lado, de cabeça, o rosto do Tchô, que acabou, infelizmente, fraturando a face.
saiu de lá direto para o hospital, já parece que até fez uma intervenção cirúrgica, tomara que recupere o mais rápido possível, é jovem, 18 anos apenas. Então, eu e o árbitro, acho que no calor ali de ter visto aquilo, ele acabou marcando o pênalti, tanto que ele demorou para assinalar o pênalti, ele não tinha visto o que tinha acontecido, ele estava no bolo, e depois vendo o que aconteceu, os jogadores da Santa Cruz em cima dele, ele marcou o pênalti. O jogador da Santa Cruz bateu no meio, o Cajuru não teve chance nenhuma no pênalti, e depois o Neguete fez o gol de empate, um belo gol por sinal, teve até chance de virar, mas o importante, como você disse, trouxe um ponto importante, somar pontos fora de casa com a garotada é importante. Só que olha, Zé, a gente reclama do Pinheirinho, a gente tem que dar graças a Deus do Pinheirinho. O Pinheirinho é a Arena da Fonte, perto daquele pasto. Que campo horroroso. O pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo reclama. Fala que a prefeitura não está nem aí pro time, não joga água no campo, não irriga. O campo está pura poeira, a bola bate e sobe o poeirão. Irregular o campo, o Cajuru foi bater um tiro de meta, o jogador da Ferroviária dominou, a bola saiu sozinha para a lateral, quicou no campo, saiu do domínio do jogador da Ferroviária. Tem mais morrinho artilheiro, acho que nem no Brasil, somar, acho que o estado de São Paulo inteiro dá os morrinhos artilheiros que tem naquele campo. Horroroso, e estragou o jogo o campo, Zé. É o que eu falei, eu estava comentando com a Marina. Temos que erguer a mão pro céu que a gente tem o Pinheirinho, viu? E quando for jogar em Santa Cruz do Rio Pardo, treine no Pinheirinho, não fala vai isso, se ambientar. Não fala isso, não, que temos que dar graças a Deus que o pessoal vai falar que o Pinheirinho tá bom. Tá bom, Marquinhos. Perto de Santa Cruz do Rio Pardo. Né, Zé? O Pinheirinho tá bom, Pinheirinho tá bom demais. Está deixando bem claro que é uma comparação perto de Santa Cruz do Rio Pardo. O Leone das Camarinhas. E uma coisa que eu achei estranho e legal, no sábado nós chegamos lá, fomos eu, o Elton, o Diego, Zé, um abraço a eles. Nós chegamos ali na entrada do estádio, você conhece bem, tem aquela entradinha ali, naquela rua que morre no estádio, e os ônibus das duas delegações passam por ali, pelo mesmo local, para ir na entrada dos vestiários. E o barzinho que tem ali na frente, onde se reúnem os torcedores, estava lotado. Sim, de torcedores, uns 50, 60 pessoas. É o chamado Boteco do Zé. Boteco do Zé, que não é do Zé Roberto. E falando, vai sobrar pro time. O pessoal parou e aplaudiu a Ferroviária passando. Até o Pico ele falou, meu Deus do céu, eu já tinha visto de tudo, menos isso. Quer dizer, o carinho que a Ferroviária teve, a hospitalidade que a Ferroviária teve lá, o presidente chegou, recepcionou a imprensa, recepcionou a Ferroviária, parecia um funcionário do clube. Depois fomos perguntar quem é o senhor, né, para perguntar o nome dele. Eu sou o presidente do clube. E um detalhe, viu, Zé? Salgado para a imprensa, salgado para a torcida, levou salgado para o Elton e para o Diego, refrigerante, quer dizer, pessoal lá, o tratamento foi bom, só precisa acertar o campo. Tá certo, muito bem. É uma retribuição, porque quando o pessoal de Santa Cruz esteve aqui também, eles foram muito bem tratados. É assim que tem que ser. Não é quebrar cadeira, mandar recadinho para o presidente, não é isso, não funciona. Mas nós temos os gols aí, Zeca. Temos alguns dos gols da rodada nesse final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol, para ilustrar esse primeiro bloco do nosso Papo de Bola aqui na TV Ara. Vamos aos gols do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, jogos de sábado. Criciúma 1, Vitória 3. Cruzeiro 5, Figueirense 0. Santos 3, Chapecoense 0. Bahia 0, Internacional de Porto Alegre 1. Jogos de domingo. Todo-Poderoso, Corinthians 2. Palmeiras 0. Goiás 2, São Paulo 1. Atlético do Paraná 0, Fluminense 3. Sport Recife 2, Atlético Mineiro 1, Flamengo 1, Botafogo 0, Grêmio 2, Coritiba 3. O Santos venceu a Chapecoense por 3-0 na noite de sábado na Vila Belmiro, com gols de Rildo, Gabriel Gabigol e Diego Cardoso, e chegou ao bloco dos primeiros colocados na tabela do Brasileirão. E viu o retorno de Thiago Ribeiro após 2 meses de lesões produzir um bom futebol e deixar a torcida do Santos contente. Final de jogo na Vila Belmiro, Santos 3, Chapecoense 0. Em dia inspirado de Elias, o Corinthians jogou bem e venceu o primeiro clássico na Arena com gols de Pablo Guerreiro e Petros, mantendo seu foco rumo ao título do Brasileirão e empurrando o Palmeiras, mas ainda ladeira abaixo, próximo à zona do rebaixamento. Para a tristeza do nosso Vaguinho Fiorini, final de jogo lá na grande Arena do Timão, Corinthians 2, Palmeiras 0. O São Paulo visitou o Goiás no Serra Dourada e acabou derrotado por 2-1. Amaral,
e Bruno Mineiro fizeram os gols da equipe goiana, enquanto Kaká, em sua reestreia com a camisa do São Paulo, fez o único gol paulista. O Goiás chegou a 20 pontos, ultrapassando o rival na tábua de classificação. Após a 12ª rodada, a classificação do Brasileirão ficou a seguinte: o Cruzeiro segue líder com 28 pontos, seguido do Corinthians com 23. Atrás vem o Fluminense com 22. O Internacional é o quarto também com 22. O Sport, o quinto com 21. O Santos, sexto, 20. Goiás, o sétimo, 20. São Paulo, o oitavo, 19. Atlético Paranaense, o nono, 19. Em 10º, Grêmio também com 19. Atlético Mineiro é o 11º com 15. O Palmeiras, lá atrás, 12º com 13. O Botafogo, 13º, 12. Criciúma, 14º, 11. Chapecoense, 15º, 11. Vitória, 16º, 11. Coritiba, 17º, na zona do rebaixamento, 10. Flamengo, escapando um pouquinho lá das últimas colocações, mas ainda na zona do rebaixamento, é o 18º, 10. O Bahia, 19º, 9. E o Figueirense, último colocado, 20º, com 7 pontos. Não sei, eu senti um certo ar provocativo nessa classificação, nesses resultados. Eu também. Fiquei com essa impressão de que o Zequinha andou exagerando um pouco aí, na dose, né? Eu registro o seguinte: a bela vitória do Curitiba contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio Porto Alegre, comandado pelo Alex, que ainda é um grande talento no futebol brasileiro, indiscutivelmente, um dos raros, né? E a estreia do Vanderlei Luxemburgo, né, Vaguinho? Que, afinal de contas, à frente do Flamengo, ganhou o Clássico e está respirando um pouco aí, né? É verdade, um gol no começo do jogo ontem do Alexandro e a vitória suada, sofrida, mas uma vitória importante para o Flamengo. Quem sabe aí o Flamengo pode sair dessa zona do rebaixamento e respirar um pouco mais aliviado, né, Zé? Agora, no jogo do Coritiba diante do Grêmio, ó, esse Alex joga demais, né? Esse Alex joga demais. Ele coloca a bola onde ele quer, o passe, a cobrança de falta para o segundo gol do Coritiba, um primoroso cruzamento na área que você não vê hoje nos jogadores atuais fazerem isso. E o gol que ele fez com extrema tranquilidade, recebeu, ele estava sozinho. O cara dominou, esperou a bola quicar no chão e bateu. A gente vê jogador chutando tudo por cima aí. O Alex, para mim, Zé Roberto, ainda tinha um lugarzinho na seleção brasileira, viu? Vai tanta porcaria lá, né? O Alex ainda poderia ser o camisa 10 da seleção. E se ele tivesse no Palmeiras ontem, ganhava esse tal de Corinthians aí. Bem, Marina, o que você tem para falar sobre o Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro já é campeão já, porque segundo o Vaguinho, mais um pouco, o título já é do Cruzeiro. Ai, Zé, Mas 6 rodadas, o título é do Cruzeiro. Eu fico com o pé atrás, porque eu não acredito que 5 pontos é grande diferença, não. Se fosse aí em torno de 8, 10 pontos, eu até poderia crer que isso que o Vaguinho disse. Mas 5 pontos é muito fácil para se perder. São 2 partidas, no máximo uma partida e meia, aí você já está quase perdendo o título. Apesar da boa campanha que o Cruzeiro vem fazendo no Campeonato Brasileiro, eu devo ressaltar que eu não acredito que isso seja já do Cruzeiro, não. Queria ressaltar também a importância do Kaká ontem, apesar de ter perdido de 2-1, ele conseguiu fazer o gol com a ajuda, claro, do adversário, mas fez uma boa partida e aquela expectativa que a torcida do São Paulo tinha em relação a ganhar-se com o Kaká, prova que apesar dele ter feito aquele gol, que infelizmente um jogador não faz a diferença no campeonato, tem que ser um coletivo. Muito bem, eu gostaria que o Vaguinho e o Marquinhos abordassem rapidamente para a gente fechar o bloco, os resultados do grupo da Ferroviária na Copa Paulista de Futebol. Tivemos no sábado a vitória do Comercial, 1-0 em cima do Batatais. O Comercial consegue a sua primeira vitória. E ontem, Mirassol e Botafogo 0-0. E a Ferroviária que empatou no sábado. A Ferroviária que empatou, ela é líder do grupo, isolado com 4 pontos. E agora joga amanhã em Ribeirão, diante do Comercial. Aliás, Marquinhos, são 2 jogos da Ferroviária esta semana, né? 2 jogos, amanhã em Ribeirão contra o Comercial, sábado contra a Votuporanguense, 4 da tarde, na Arena da Fonte, e depois enfrenta o Botafogo na Arena na outra semana, na outra quarta-feira. Agora a Ferroviária
Amanhã vai completar 2 jogos fora de casa, depois fará 2 jogos em casa e folga na rodada seguinte, depois do Botafogo. Muito bem, as categorias de base jogaram com o Noroeste de Bauru, né? Sub-15 e Sub-17, Sub-15 venceu 2-1, Sub-17 empatou 0-0, os times seguem na ponta e praticamente classificados à segunda fase do campeonato. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio, a gente volta daqui a pouco falando mais de Ferroviária, destacando o futebol de salão e mostrando a bela festa da Uniara Fundesporte, a FAV. Na sexta-feira foi feita aí de forma brilhante mesmo, altamente profissional, a apresentação da equipe que nesta sexta-feira começa a disputar a Copa São Paulo de Vôlei aqui em Araraquara, com jogos do Ginásio de Esportes Castelo Branco. Os campeões da bola estiveram lá. É uma matéria que nós vamos mostrar no bloco que vem a seguir, junto com os nossos convidados, aqui no Papo de Bola da TV Ara. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida, é um instante só. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta, às 21h, aqui na TV Ara. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora. De segunda a sexta, à 1h, aqui na TV Ara. Inês e Pedro, o lindo e novo romance de Caio Ramaciotti, baseado na psicografia de Chico Xavier, traz a história real dos 10 anos felizes que Inês de Castro e Pedro passaram juntos durante o século XIV. Testemunhe um pouco do amor medieval que nem o tempo conseguiu apagar. Inês e Pedro, nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento editora GEM. Notícias, entrevistas, opinião e informação. Jornal TV Ara. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta, às 7h, aqui na TV Ara. A melhor programação. Morada FM. Vem pra festa. As melhores promoções. Morada FM. Vem pra festa. Os melhores shows. Morada FM. Vem pra festa. Os maiores sucessos das paradas. Morada FM. Vem pra festa. Morada. Sucesso absoluto. Novos horários na TV Ara. Papo de Bola com os campeões da bola começa ao 12h15. Em seguida, as notícias, os fatos da cidade. Araraquara agora, à 1h. E Espaço Livre, todas as quintas ao 12h. Aqui na TV Ara. Estamos de volta para o bloco final do nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Estamos recebendo 2 convidados, daqui a pouco a gente mostra a festa do voleibol feminino realizada sexta-feira, quando foi apresentado oficialmente o time que já no final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, disputa em Araraquara, no Gigantão, a Copa São Paulo de Vôlei Feminino. É a Van Premier do Campeonato Paulista, uma espécie de torneio início do Campeonato Paulista, uma chave aqui em Araraquara, no Gigantão, e outra lá na cidade de Bauru, no ginásio Panela de Pressão. Mas o futsal continua merecendo espaço especial aqui no Papo de Bola. Estamos recebendo o pessoal da AFA, da Associação de Futebol de Salão de Araraquara,
o Luciano Lima Cruz e o Peterson Thiago Guilherme. Zequinha Belisário está com a gente aqui. Vamos falar um pouquinho de futebol de salão antes de mostrarmos a bela festa das meninas do nosso vôlei. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde aos telespectadores da TV Ara. Estamos aí com o pessoal do futsal, que vem fazendo um grande trabalho com a garotada, principalmente com as categorias de base, né, daqui da cidade. E, Zé, eu acho que eles acertaram o pé, porque quem acompanha e passa ali na Escalama André Sobrinho, onde tem aquela quadra, e vê o número de garotos, e vê a vontade que a molecada tá, né? A Marina acompanha lá, eu acho que já tem que dar um ponto muito grande, sem contar a organização que esses dois rapazes têm. Um dia eu fui na salinha, convidado pelo Luciano lá, o pessoal vai viajar, e tudo, não falta nada para a garotada. Eles estão se doando completamente para que esse time vá à frente. Muito bem, vamos então botar o pessoal na roda aí. Tá aí o Peterson, né, e o Luciano Peterson. Antes de tudo, né, hoje vocês marcaram uma reunião com os pais para tratar de assuntos fundamentais da categoria? Isso, Zeca. Marcamos uma reunião a partir das 19 horas no CIAR para comunicar sobre o nosso campeonato interno, que se inicia agora a partir do começo do mês de setembro, né, e vai durar só até dezembro. Então a gente tem 200 crianças envolvidas, são 20 equipes que participam do campeonato interno, então é um evento bem grande, né, movimenta bastante a molecada, onde nós vamos marcar essa reunião hoje para passar para os pais como funciona, a importância de apoiar o filho e tudo mais. Então hoje é a nossa reunião e também pensando já no ano que vem, vamos passar para os pais hoje a programação para o ano que vem, nossos eventos, as competições que nós participaremos, então vai ser bem legal essa reunião hoje. Uma coisa importante que eu percebi, principalmente no trabalho de vocês dois, é que o objetivo de título para vocês não é muito grande não, né? Vocês estão preocupados realmente com a formação de atleta, fundamento, eu vejo vocês e o Luciano dando fundamento para a garotada. Realmente vocês estão colocando essa mentalidade para os pais, de que a vitória não é tão importante quanto a adaptação e aprender realmente a noção básica do futebol de salão? Sim, nós temos essa grande preocupação, que não é só o título, porque a gente trabalha com crianças de 7, 8, 9, 10 anos, não tem como você cobrar um título com uma coisa de uma criança desse tipo. Então, às vezes, a gente dá até um puxão de orelha nos pais para ter paciência, ter calma, entendeu? Para não acabar pressionando muito demais a criança e acabar explotando a criança do esporte. Então, o principal objetivo que é trazer a criança para o esporte, qualidade de vida, ter um condicionamento físico legal e futuramente, depois dos 14, 15, 16 anos, aí começa a ficar mais específico e aumentar a cobrança, mas de imediato é mais a praticar a atividade física, conhecer a modalidade, sem cobrança em cima da criança. Luciano, eu acho que tem momentos que é mais difícil lidar com os pais do que com as crianças, né? Acho que, não vou dizer todos, mas alguns, né? Boa tarde, Zé, boa tarde, Marina, boa tarde, telespectadores, obrigado pelo espaço mais uma vez. Zé, é muito difícil. Inclusive essa reunião hoje que a gente vai estar falando lá sobre essa importância desse campeonato que a gente faz todo ano, é o 5º ano nosso interno, dá 22 equipes, tá? E sempre tem problema com os pais. Então a gente hoje contratamos para essa reunião um psicólogo, a gente contratou um jogador de time que jogou, que parou, que agora vai falar com a gente lá hoje também, um profissional, para poder passar para os pais o objetivo do nosso projeto. Competir faz parte, mas deixa o moleque mais à vontade. Inclusive, Zé, nós tem garoto aí, eu tinha um garoto agora que estava no Barueri, faz 15 dias, o moleque parou de jogar bola. O moleque ficou de férias 15 dias agora que acabou as férias, o pai manda ele levantar às 7 horas da manhã para ir correr. Vai treinar, o moleque acabou de chegar, tá descansando. O pai me ligou a semana, ele não vai mais jogar. Titular do Barueri, K10, ele não quer jogar mais o Paulista. Aí ele me pergunta, por que será que ele quer parar? Eu falei, é do psicólogo, descobri, o pai, pressão do pai. Zé, o moleque chegou, faz 15 dias, 7 horas mandando correr, à tarde mandando para academia, à noite fazer fundamento, não sei aonde. O moleque não quer mais, então... Deixa mais a vontade da criança, deixa a criança trabalhar, deixa ela desenvolver o que ela quer fazer. O talento, né? O talento dela, né? E esse campeonato que a gente faz todo ano tem um probleminha com os pais. Que o time do filho tá fraco, que não vou trazer mais, e o moleque querendo ir. Então a gente vai fazer essa reunião hoje por isso, para deixar essa modalidade crescer em cima desse espaço. Bom, Zé, queria primeiro destacar a importância da organização. Eles estão planejando para o ano que vem, nós estamos em julho ainda, estão planejando para o ano que vem já o que vai acontecer nesse campeonato. Gostaria muito de perguntar para vocês como é que funciona, quais são os dias, que idade, até que idade vocês trabalham, quando vocês iniciam, para o pessoal de Araraquara estar mais por dentro do trabalho de vocês. Nossos treinos acontecem na Praça Escalama André Sobrinho, de segunda a quinta-feira à noite, tá? Então das 18h15 até as 21h30.
Então, nesses 4 dias, nós temos 8 turmas divididas em 4 dias, né? Cada uma treina 2 vezes por semana. Então, quem tiver fim, quiser conhecer a modalidade, quiser conhecer a escolinha, é só passar de lá, segunda, quinta noite, na Praça Calamandré, que é aquela praça em frente ao campo da Ferroviária, para quem não conhece. Eu insisto ainda nesse assunto dos pais, porque a gente ouve cada história que não é fácil não, né? E às vezes o pai, ele é tão torcedor que ele questiona uma série de coisas. Meu filho é bom, por que ele não joga? Está na reserva, né? E quando o filho perde um gol, pelo amor de Deus, era como se tivesse perdido um campeonato. Pô, você é ruim de bola, bora, burro. É um negócio... É difícil de administrar isso, né, Luciano? Correto, Zé. Você falou tudo, é verdade mesmo. E a gente, como professor ali, a gente passa para a criança o desenvolvimento dele, deixar o pai um pouco de lado. A semana passada mesmo, eu estava dando fundamento para um garoto, o pai falava uma coisa, eu falava outra. Eu parei o treino, Zé. Falei para ele assim, ó, se você falar com ele e eu falar, ele vai olhar para quem? Para você ou para mim? É para você. Então você está atrapalhando, você está ajudando. É, o senhor está com razão. Ele não levou o filho mais, Zé. Aí a mãe voltou a falar comigo, ligou para mim ontem e disse que vai levar hoje. Que pediu mil desculpa, que o pai achava que estava ajudando. Eu falei, não, ele está atrapalhando, porque entre o pai e eu, ele vai olhar para o pai. Então, assim, o que eu passo a mensagem para os pais, deixa mais à vontade, leva lá, vai caminhar em volta, vai fazer as zumbas, deixa o moleque mais à vontade. Não fica pressionando, porque uma hora ou outra ele vai cansar disso. Na verdade, os pais têm mais que estimular, né? Mas eu acho que esse dos pais é muito aquele que não conseguiu ser atleta, quer que o filho seja. Na verdade, é um atleta frustrado, né? Então, acha que o filho tem que superar tudo, né? Mas essa nossa cultura de futebol, Zé. Ou falta dele, né? Falta dele. Essa não é a nossa cultura, é a nossa falta de cultura. Vamos relatar que tudo que os meninos fazem é um trabalho, um processo pedagógico, visando não só o menino como jogador de futebol, mas como cidadão, né? Claro. E o pai vê ao contrário, o pai vê o alto rendimento do atleta. Infelizmente, é isso que nossa cultura transmite hoje. Essa transformação, essa discussão, ela não é só no futebol, não. Eu lembro uma vez que nós estávamos apitando um jogo de liga do basquete e o pai lá do lado de fora perturbando a arbitragem, perturbando o filho, que teve uma hora que parou o lance, o moleque chegou do meu lado e falou assim, ô professor, tem como expulsar meu pai da quadra? ele mesmo não aguentava o pai. Então, essas coisas que você, pai, que está nos acompanhando, vai colocar seu filho lá, deixa ele jogar, não dá importância, vai pra lá, deixa o moleque se desenvolver. Sem cobrança. Sem cobrança, porque atrapalha o trabalho deles, porque eles que têm que orientar, e você atrapalha o moleque, ele fica na quadra e obedece quem? O técnico, o meu pai, não sei. Não, até porque ele tem o natural receio de chegar em casa e ouvir a bronca do pai. E ali não está o técnico ali para ajudar, o professor para ajudar, ele vai ter que ouvir aquele monte de baboseira. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para os meninos. Como que vocês lidam com esse esporte consumidor? Com esse esporte que é colocado na mídia todos os dias? O jogador com grandes salários, com clubes bons. Como que você lida com esse fracasso ou com esse sucesso para esses meninos de categoria de base? Então, é um dos fatores que a gente tem muita dificuldade lá, por quê? Que nem o Zé comentou, o pai chega lá, por mais que ele fale assim, não quero que meu filho seja jogador, mas é mentira. Ele quer que o filho seja o Neymar da vida. Às vezes o moleque, muitas vezes, tem a mínima condição, tá iniciando agora, novinho ainda, o pai quer forçar isso, pensando nisso, desse alto nível, em dinheiro, essa fama e tudo mais. E não é assim que funciona. Não. Então tem um processo bem longo até esse ponto e sabemos que a grande minoria que consegue chegar a um certo ponto. Entendeu? Por quê? Porque é difícil. Então, a gente tenta falar muito com os pais, com as crianças, para ter essa paciência. E onde acaba não tendo a paciência. E briga com filhas, briga com a arbitragem, briga com o amigo e por aí vai. Por querer botar essa pressão da criança. Muitas vezes, com 8, 9, 10 anos, quer pressionar a criança. Quando chega com 14, 15, a criança não quer mais jogar futebol. Por quê? Não sabe por quê? É porque cobrou muito lá atrás. Essa dificuldade. Coisas dos pais. Fanáticos e frustrados. Muito bem, sexta-feira à noite, nós acompanhamos, os campeões da bola acompanharam a festa de apresentação, houve um coquetel muito bem organizado, para os atletas, convidados, pessoal da imprensa, os apoiadores do nosso vôlei feminino, ocasião em que foi feita a apresentação oficial do time, que já a partir de sexta-feira disputa a Copa São Paulo de vôlei feminino no Gigantão, uma das sedes em Araraquara. Estivemos lá, fizemos a matéria e é essa matéria que serve praticamente para encerrar
essa edição do nosso Papo de Bola de hoje aqui na TV Ara. Foi o Rodriguinho que esteve lá, né? Rodrigo esteve lá com o Zequinha e o Marquinhos. Vamos a essa matéria aqui no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Em uma noite de muita descontração e alegria, a equipe de voleibol da Uniara FAV apresentou a sua equipe para a temporada 2014-2015. Girl, you cut those jeans just right. I know you didn't buy them. Uma festa onde compareceu toda a imprensa da cidade e os patrocinadores para a apresentação e também a foto oficial da equipe. E nós, da equipe do Papo de Bola, demos uma passagem nessa festa e ouvimos os personagens para dizer a expectativa deles com relação à temporada 2014-2015. É melhor possível, né? Eu não sabia que aqui em Araraquara tinha essa estrutura, né? Grande, realmente os bastidores aí é de clube grande mesmo, tem time no Brasil que não tem essa estrutura. E a minha expectativa é a melhor possível, poder atuar, voltar, né, depois de ter tido a minha filha, aqui numa cidade que me recebeu super bem, as meninas, a Sandra está confiando no meu trabalho, né, e eu estou feliz de estar aqui, né. Boa noite a todos, estou muito contente de estar falando com vocês da TV Ara. Uniara e os nossos vários copatrocinadores, junto com a Funsport, a FAV, tem uma expectativa grande porque já fomos pela primeira vez para a Liga e isso foi conquistado. E essa segunda ida agora na Liga, reforçado, vamos tentar fazer um Campeonato Paulista, uns jogos abertos bacana com essas meninas que estão vindo e já mudando o time, já dando mais competência para a gente ter mais, por exemplo, no Paulista a gente tem uma vontade imensa de ficar entre as quatro e isso as meninas vão sangrar para fazer. A Liga é muito difícil porque a gente joga com equipes caras, mas isso nós aprendemos, a Sandra e a comissão técnica, que não adianta a gente ficar chorando por causa de dinheiro. Quem tem dinheiro chega nas finais. A nossa intenção é colocar essas jogadoras alunas que todas estudam a representar a nossa cidade com glória. Olha, Zeca, o nosso apoio, assim, eu dei continuidade no trabalho que já vinha, que não aumentamos nem diminuímos o valor, mantemos a mesma base de apoio para eles, mas o trabalho do vôlei está crescendo muito. Precisamos muito hoje de apoio das empresas de Araraquara e região, porque hoje o vôlei não representa só a cidade, representa a nossa região. Por estar na Superliga, é o único time que está na Superliga da região hoje. Então, eu peço apoio, inclusive, aos empresários, para não deixar só nos cofres públicos, para continue ajudando. Agradeço muito quem já ajuda e quem puder estar colaborando, conhecendo o trabalho deles também, pode procurar nós, como o pessoal do vôlei, que é um trabalho maravilhoso, que eu aprendi a admirar ali dentro. Bom, Zeca, primeiramente, boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui. As expectativas são as melhores, nós demos uma boa melhorada na equipe, tecnicamente, em termos de qualidade, aprendemos muito com a temporada passada, então a gente espera fazer um ótimo campeonato, logicamente dentro das limitações que ainda nós temos, pelas condições de outras equipes, mas a gente tem um planejamento aí de ficar entre as 8 da Superliga, a gente tem um planejamento de ficar entre as 8. E quem sabe aprontar uma surpresa, porque nós estamos com um time aí que está disposto a fazer novamente uma história. E o vôlei está crescendo muito, conseguiu chegar e realizar o sonho de chegar na Superliga. E esse ano a gente acredita que com os investimentos que estão sendo feitos, que a equipe cresça e que a cada ano, quem sabe não se torne um novo Lupo Náutico, né? Que chegou a ser terceiro colocado na Superliga e segundo colocado no Sul-Americano. Muito bem, Marquinhos, virão duas equipes aqui em Araraquara. Duas para a três. O São Bernardo e o SESI. Na sexta-feira à noite, 7h30, jogam Uniara, a FAV e São Bernardo. No sábado, 6 horas. No sábado, às 6 horas da tarde, SESI e São Bernardo. SESI e São Bernardo. E no domingo, Uniara e SESI. a que horas? 8 da noite. No domingo tem Uniara e SESI. Essa é a tabela. A outra fase com jogos programados para a cidade de Bauru. Muito bem. Luciano, Peterson, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Papo de Bola. Marina, Vaguinho, Marquinhos, Zequinho, obrigado. Até amanhã. Um abraço, Zé. Boa tarde a todo mundo. Uma boa noite para vocês e uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Conta só para mim aqui. Seu pai encheu o saco
te estimulava para jogar futebol? Meu pai me estimulava para jogar futebol e não me cobrava nada. Ouve isso, pai. Meu pai nunca e nem minha mãe nunca cobrou nada, viu? Não tinha cinta, não tinha puxão de orelha? Não tinha cinta, não tinha puxão de orelha, era tudo natural. As coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. O professor está aí de prova que sabe que isso tem que acontecer de forma natural e pedagógica, não de forma desorientada. Tá certo. Estamos fechando o nosso Papo de Bolas de hoje aqui na TV Ara com os campeões da bola. O Jonathan já está aqui nos estúdios para comandar daqui a pouco o nosso jornalismo no Araraquara agora. Com certeza um excelente programa. Como é que tá aí? Muito sangue, pouco sangue? Final de semana bravo. Tumultuado, viu, Zé? Final de semana tumultuada, cidade violenta, pelo amor de Deus. A gente volta amanhã no novo horário, exatamente ao 12h15 aqui na TV Ara com os campeões da bola. Um abraço, boa tarde, até amanhã e tchau, gente!